dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que para fazer perguntas, podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente de RI, Cristiano Grangeiro, e respondidas em seguida pelos palestrantes. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra a André Moreira, CEO da Taesa. Bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa sobre os resultados da Taesa do primeiro trimestre de 2022. É sempre um prazer estar aqui e falar dos nossos investidores, dessa grande e sólida empresa que é a Taesa. Bom, participam novamente comigo aqui o diretor financeiro IRI, Eric Breyer, diretor de negócio e gestão de participações, Fábio Fernandes, o diretor de implantação, Luiz Alves, e o diretor técnico, Marco Faria, além de toda a nossa equipe de RI. Pessoal, sempre bom lembrar, vocês podem enviar suas perguntas pelo botão de Q&A da plataforma, a qualquer momento durante a apresentação. Em termos de resultado, foi mais um sólido trimestre para a companhia, o que reafirma o nosso compromisso com o crescimento sustentável, excelência operacional e toda a nossa disciplina financeira e geração de valor. Quanto aos nossos empreendimentos, continuamos dedicados e dando a máxima atenção para a execução e conclusão das obras. O Luiz, nosso diretor de implantação, vai comentar um pouco mais sobre os grandes projetos concluídos recentemente. Bom, gostaria de destacar também que no último dia 28 de abril, a Assembleia Geral Ordinária aprovou a destinação do lucro do exercício social de 2021. Pagaremos até o fim desse mês mais 800 milhões em dividendos. A data base foi o dia 9 de maio, como já anunciado. Isso representa R$ 2,32 por unit, o que acumula um montante de R$ 5,20 por unit em proventos referentes aos resultados de 2021. Um payout de 81% do lucro líquido. Bom, antes de passar a palavra para o Eric, gostaria de falar um pouco, para falar de resultados, gostaria de falar um pouco sobre uma importante publicação que fizemos recentemente. Vamos agora, então, para o slide 4, por favor, da nossa apresentação. Bom, nossa agenda de sustentabilidade segue firme com a implementação de diversas ações, que visam fortalecer cada vez mais a transparência, a comunicação sobre o tema, além de permitir uma evolução contínua dos temas ambiental, social e governança, dentro da própria Taesa. Como parte dessa importante agenda, divulgamos no dia 2 de maio o nosso relatório de sustentabilidade com base no ano de 2021, seguindo todos os padrões internacionais do Global Report Initiative, o famoso reconhecido GRI.
contemplando também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e os princípios do Pacto Global da própria ONU, além de, naturalmente, apresentar a evolução das ações e indicadores relevantes dessa agenda na companhia. Entre as novidades, gostaria de destacar, primeiro, a realização do processo de materialidade pela primeira vez. Para quem não conhece, por meio desse processo, consultamos todas as partes interessadas para identificar os temas relevantes que devem direcionar a gestão do nosso negócio. Como podem ver no slide, são 13 os temas apontados pelos nossos stakeholders. Sobre eles, é feito toda uma análise de volume de resposta, considerando as consultas internas e externas, chegando ao gráfico de quadrantes no canto inferior direito. A partir dessa análise, chegamos em 6 tópicos materiais, no quadrante rosa: ética, transparência e integridade corporativa, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, meio ambiente e biodiversidade, saúde, segurança e qualidade de vida, gestão e desenvolvimento de pessoas e relacionamento com comunidades locais. Esses serão os temas que iremos priorizar e trabalhar nos próximos anos aqui dentro da Taesa. Também, como destaque no relatório, priorizamos alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que integram a Agenda 2030 da ONU, fazendo também uma conexão entre esses tópicos materiais mapeados na matriz e os próprios ODS. Assim, damos uma legitimidade para todo o processo e criamos uma forte conexão com a agenda global. Bom, eu destaco aqui no slide os 5 ODS prioritários para a Taesa, baseado em toda essa matriz. Primeiro, o ODS 7, onde fala de energia limpa e acessível. O ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. O ODS 13, ação contra a mudança global do clima. O ODS 15, vida terrestre. E o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Com relação a esse último ODS, queria destacar que nós recentemente aderimos ao movimento Transparência 100%, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, baseado nos princípios universais do Pacto de combater todas as formas de corrupção. O movimento se baseia na crença de que empresas devem ir além das obrigações legais para fortalecer os seus mecanismos de transparência e integridade. Bom, saímos à frente, pois acreditamos firmemente que podemos inspirar transformações positivas no setor de energia e em todo o país. Bom, dando continuidade agora, vamos para o slide 5 da apresentação. Atualizamos recentemente o nosso planejamento estratégico de longo prazo, que agora nós estamos falando de anos 2022 a 2031, um planejamento estratégico de 10 anos. Nessa discussão, definimos a nossa nova missão, visão e valores, que refletem a nossa posição de relevância e responsabilidade como uma das maiores empresas de transmissão do Brasil. Eles foram divulgados em nosso relatório de sustentabilidade. E vocês podem ter percebido um novo slide logo no começo da apresentação. Isso estará presente em todas as apresentações da Taesa de agora em diante, para lembrar sempre do nosso propósito de existir. Como missão, temos o compromisso de conectar o Brasil com energia segura e confiável. A nossa visão é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade. E a palavra valor tem um significado especial e tem um motivo de ter um V maiúsculo, porque valor aqui é muito amplo, não é só valor material, não é só valor econômico. E buscamos gerar para toda a parte interessada valores cada vez agregar mais valor. Bom, e os nossos valores, que são os nossos pilares de existência e de propósito, eles regem as nossas atitudes, pensamentos, relações e comportamentos. São eles: cuidamos genuinamente das pessoas, esse é o primeiro. Agimos com integridade, construindo relações de confiança. Buscamos a excelência em tudo o que fazemos e, finalmente, a Taesa somos nós. Eu costumo brincar que a Taesa é apenas um CNPJ, sem os CPFs, são todos os colaboradores da Taesa e todas as partes integradas da Taesa não deixaria de existir.
Também, como destaque no relatório, apresentamos o desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado, nosso famoso SGIT, da Taesa, cuja implementação deverá ser concluída ano que vem, e que compreende a obtenção das certificações ISO que listamos aqui no slide. A de qualidade, ambiental, segurança e saúde e gestão de ativos. O objetivo é aprimorar o sistema de gestão da companhia, permitindo uma melhor identificação, monitoramento e cumprimento de metas. Vocês verão no relatório que tivemos uma melhora geral nos indicadores ESG, com destaque para os indicadores de diversidade, ecoeficiência, investimentos em treinamentos, programas de educação ambiental e comunicação social, e também da satisfação no trabalho. Bom, sobre esse último tema, tenho muito orgulho de destacar que alcançamos mais uma vez a certificação do Great Place to Work, com o índice de favorabilidade dos nossos colaboradores de 94 pontos, o mais alto desde o início da aplicação dos questionários em 2019. Conquistamos também, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no destaque do GPTW Energia, que compreende toda a geração, distribuição e transmissão, dentre 50 empresas do setor. Algo que me deixa particularmente muito feliz. Lembrando o seguinte, nosso primeiro valor, cuidamos genuinamente das pessoas, né? Isso tem tudo a ver com isso que acabei de dizer. Bom, temos muito que comemorar. O relatório de sustentabilidade, ele já está disponível no site da companhia e recomendo a leitura a todos que queiram se aprofundar um pouco nessa jornada conosco. E antes de finalizar a minha parte, destaco aqui o sucesso recente da nossa 12ª emissão de debêntures, da Taesa, o maior título verde que já emitimos. Essa é a 6ª emissão verde do nosso grupo, que já totaliza quase 3 bilhões de reais. Agora vou deixar o Éric também contar um pouco mais detalhes mais à frente sobre essa conquista para todos vocês. Bom, pessoal, eu sei que eu já compartilhei muitas novidades com vocês. Como podem ver, permaneço confiante no futuro e no crescimento sustentável da nossa Taesa. Agora passo a palavra ao Éric, nosso diretor financeiro e de RI, que vai falar dos resultados do trimestre. Obrigado a todos e ótimo evento. Obrigado, André, e bom dia a todos. Nos ensinamos aí no slide 6, por favor, onde tem os destaques do resultado regulatório. O resultado do primeiro trimestre de 2022, ele refletiu aí o novo ciclo da RAP, 2021 até 2022, e também a entrada em operação de alguns projetos. A receita líquida cresceu 36,2%, ano contra ano, totalizando 526 milhões de reais no trimestre. Isso explicado pelo reajuste inflacionário da RAP e a entrada em operação de Janaúba em setembro do ano passado. Esses efeitos foram compensados, em parte, pela redução da RAP das concessões de Munirá de até 1 e até 2. O EBITDA chegou a 454 milhões de reais, 43,5% maior do que o ano anterior, e com uma margem de 86,4%, que cresceu 4,4 pontos percentuais, mostrando aí, mais uma vez, uma boa recuperação da margem da Taesa. No operacional, apresentamos um índice de disponibilidade de 99,97%, muito próximo, de 100%, praticamente em linha com o índice de 2021. E o sólido e consistente desempenho da nossa operação. Na relação parcela variável RAP, tivemos um aumento de 2,82 pontos percentuais. Esse aumento na PV ele é explicado por diversos eventos de anos anteriores que foram contabilizados no resultado desse trimestre. Quando vemos a PV de ocorrência do trimestre, que nós aqui chamamos de PV técnica ou PV operacional, registramos apenas 0,56% de PV da RAP, bem inferior ao registrado na PV contábil e também melhor do que o ano anterior. Dentre as ocorrências de anos anteriores, há 2 eventos relevantes do ano passado que estamos trabalhando para reverter em processos administrativos e, eventualmente, processos judiciais, porque nós entendemos que são casos fortuitos e alheios à Taesa. O lucro líquido apresentou também um sólido crescimento de 35,6%, chegando em 146 milhões de reais no primeiro trimestre do ano.
Passando agora, por favor, para o slide 7, vamos falar um pouco do resultado na visão societária, na visão IFRS. Nós conseguimos ficar com um resultado muito alinhado ao do ano passado em IFRS, com um lucro de quase 560 milhões de reais no trimestre. Na linha de receita, tivemos efeitos positivos e negativos que acabaram meio que se compensando. A receita de OIM foi afetada positivamente pelo IGPM e pelo IPCA e pela entrada de operação de Janaúba no ano passado. A receita de remuneração apresentou um aumento explicado também e, principalmente, pela entrada de operação de Janaúba, além do impacto material da correção monetária no saldo do ativo contratual nos últimos 12 meses. No lado negativo, tivemos uma redução da receita de correção monetária, muito em função da contração do IGPM entre os períodos. Quando fala contração, é até interessante, porque é comparado a 4,6% no acumulado do primeiro trimestre de 2022, que é uma alta, claro, mas tinha sido 6,2% no acumulado do primeiro trimestre de 2021. Né? Então, continuam ganhando com o IGPM, só que menos do que no trimestre de comparação. A redução dessa receita teria sido maior se não fosse a entrada de operação de Janaúba. Né? Isso é, a conclusão dos empreendimentos ela é positiva não só no efeito regulatório, no recebimento da RAP, mas também no incremento da receita societária. Tivemos uma redução da margem de implantação de infraestrutura por conta de menores investimentos em Santana, visto o avanço da obra e pela conclusão do projeto de Janaúba, onde alcançamos aí uma importante economia de CAPEX. O resultado financeiro foi afetado negativamente pelo aumento da IPCA e CDI, que são os principais indexadores das nossas dívidas, além do maior volume da dívida líquida. Avançando agora para o slide 8, sobre o endividamento, aqui eu vou descrever um pouco mais a visão de consolidação proporcional da Taesa. Isso, a dívida líquida da Taesa totalizou cerca de 8 bilhões de reais ao final de março de 2022, chegando a uma alavancagem de 3,8 vezes dívida líquida EBITDA. Como pode observar no gráfico à esquerda, o menor nível registrado desde o primeiro trimestre do ano passado e demonstra aí a nossa capacidade de desalavancar rapidamente, resultado da nossa disciplina financeira e do sucesso da execução e implementação dos projetos. E também da nossa geração de caixa operacional. Como já era esperado, investimos fortemente nos projetos em construção nos últimos anos e, na medida em que eles são entregues e se tornam operacionais, a alavancagem naturalmente reduz. O perfil da nossa dívida continua super bem comportado, muito adequado, a custos competitivos, em torno de 5% real, o custo médio ponderado total, e prazos bem alongados, atualmente 5,2 anos. Estes números já incluem a última emissão de debêntures da Taesa, que o André mencionou, a 12ª emissão, que foi concluída na semana passada no montante de 1,250 bilhões de reais, que foram em 3 séries, investimento de 7, 10 e 15 anos. Eu vou aproveitar a nossa apresentação para destacá-la no slide 9, eu volto a falar sobre isso daqui a pouco. Né? A 12ª emissão foi um grande sucesso. Né? Foi a maior emissão verde e foi também a maior emissão para o público em geral esse ano no Brasil. Tivemos quase o dobro da demanda sobre o valor emitido e conseguimos taxas bastante atrativas, alcançando aí um prêmio muito baixo sobre os títulos do Tesouro Nacional, sobre os ativos sem risco, né? As conhecidas NTN-Bs. A primeira série de 7 anos ficou apenas com 9 pontos básicos, ou seja, 0,09 pontos percentuais acima da NTN-B, e as outras 2 séries de 10 e 15 anos ficaram em 22 e 21 pontos base, ou 0,22% e 0,21% acima das respectivas da NTN-B de prazo semelhante. Foi a emissão com menor prêmio acima do Tesouro Nacional nos últimos 2 anos no setor elétrico. Além de conseguir alongar o prazo médio da dívida da Taesa, com custos bem competitivos, essa emissão é uma dívida totalmente verde, em IPCA, que é característica de debêntures de infraestrutura e, portanto, incentivada pela Lei 12.431, com isenção de imposto de renda para a pessoa física. Houve uma participação massiva de pessoas físicas nessa emissão, uma alocação de incríveis 94% do valor total das debêntures em pessoas físicas. Foram mais de 17.500 CPFs que subscreveram, demonstrando aí a grande receptividade e credibilidade da Taesa
junto aos investidores em geral. Esse resultado foi muito positivo e só reforça aí o acesso que temos ao mercado de capitais. Somos AAA em escala nacional em ambas as agências de risco, a Moody's e a Fitch, e estamos numa posição muito boa para buscar captações atrativas no mercado, como essa que fizemos agora, né? E eu termino aqui a apresentação do resultado do primeiro trimestre de 2022 e passo agora a palavra ao Luiz, que vai comentar sobre os últimos empreendimentos concluídos. Luiz, é contigo. Ok, Eric, obrigado. Bom dia a todos. Bom, neste ano, né, nós já tivemos aí 3 importantes entregas, que são esses 3 empreendimentos que nós estamos aqui na tela. O primeiro dele é a Este, né, um empreendimento com 236 quilômetros de linhas de 500 kV. Ele nos trouxe uma RAP total, né, de 123,6 milhões, sendo 49,98% de participação da Taesa. Ele está liberado já, né? Nós estamos já recebendo receita desde 9 de fevereiro de 22. A Imores, né? Uma RAP total aí de 87,4 milhões, 208 quilômetros de linhas de transmissão e as 2 subestações interligadoras. É um empreendimento também 50% da Taesa e liberado aí desde 6 de maio de 22. E Santana, né? Um empreendimento aí com uma entrada em operação parcial, que a configuração do lote assim o permite. É um empreendimento com 591 quilômetros, né? Uma RAP total de 67,1 milhões. É um empreendimento 100% Taesa, oriundo do lote 12 do leilão de 004 de 2018, que nos trouxe uma RAP aí de 23% da RAP original do projeto desde 28 de março de 22. No próximo slide, no slide 11, por favor, nós temos alguns detalhes importantes, né? Esses 3 empreendimentos, eles contribuem na RAP de ciclo anual no valor de 121 milhões para a Taesa. As 3 entregas, né, os 2 empreendimentos 100%, mais o proporcional de Santana, compreendem já 579 quilômetros de extensão, passando aí por 3 estados, né? Minas, Espírito Santo e Santana, no Rio Grande do Sul. São projetos extremamente com uma importância bem estratégica, né? E benefícios para o sistema interligado, principalmente a Este e a Imores. É um reforço que nós temos ali em Minas Gerais para atender o sul da Bahia, né, a transmissão de energia na região. Santana, a integração do potencial eólico do estado do Rio Grande do Sul, né, principalmente ali das gerações renováveis de toda a região. Bom, agora eu passo a palavra para o Cristiano, nosso head de RI, e agradeço a todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, finalizamos aqui a apresentação dos resultados. Nós já temos algumas perguntas que nós recebemos aqui no chat aqui do Q&A. Eu vou começar aqui por uma pergunta do Luiz Mar, da Silva Oliveira, que pergunta, a Taesa pretende baixar o pagamento de dividendos para diminuir o endividamento ou ter um caixa para os próximos leilões? Então, ele faz aqui uma menção de algumas questões e vou passar para o Eric para responder essa pergunta. E eu também já vou, Eric, tem uma outra pergunta aqui do Paulo Bizan, que fala sobre a alavancagem, né? Talvez você possa responder as 2 juntas. Vejo uma tendência positiva na relação dívida-líquida regulatória. Porém, tenho uma dúvida. Qual o peso que as debêntures têm nessa relação? Então, esse do Paulo Bizan. Então, primeira pergunta é sobre Luiz Mar, pagamento de dividendos pode diminuir o endividamento ou ter um caixa para os próximos leilões? Passo para você, Eric. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelas perguntas. Eu vou primeiro para a mais genérica dos dividendos, depois eu respondo a questão do impacto das debêntures nesse endividamento, tá? No dívida líquida e EBITDA. Em relação a dividendos, a Taesa nunca vai desapontar, né, gente? Nosso estatuto já prevê que a gente faz um pagamento de 50%, no mínimo 50% do lucro líquido em FRS no ano. Isso significa que a gente começa a ter uma discussão a partir de 50%. E 50% do nosso lucro líquido já é um dividendo muito alto, né? E agora, qual vai ser o dividendo dos próximos anos, dos próximos meses? A gente vai pagar intercalar, não vai pagar intercalar? Tudo depende da avaliação que a companhia faz com o objetivo de maximização do valor para o acionista. O André
comentou, né, que um dos nossos valores, né, criar valor para a sociedade, não é só o valor econômico, né, mas também é valor econômico. Né? Um dos valores que a gente quer criar é o valor econômico, o valor das nossas ações para os nossos acionistas. Então, a cada evento que a gente tiver, nós vamos avaliar se, naquele momento, tendo em vista a nossa alavancagem, a projeção futura da nossa alavancagem, as fontes de financiamento de capital de terceiro, se a gente consegue maximizar o nosso valor, criar valor pagando mais ou menos dividendo e revestir. Óbvio que, na última hora, sempre tem um trade-off entre maior investimento e maior dividendo, mas eu acho que, no nosso caso, da Taesa, hoje nós temos recursos estáveis e previsíveis, onde a nossa receita está indexada à inflação, com o nível de inadimplência baixo, que é um negócio só de transmissão. Nós temos uma capacidade de alavancagem muito grande e o nosso desafio não é conseguir fontes para financiar mais. E, pelo contrário, nosso desafio é não deixar que essa alavancagem reduza demais através da obtenção de oportunidades de investimento. Porque nós queremos investir, mas a disciplina de capital ela vem primeiro. A gente sempre se preocupa que todo investimento tem que ter uma perspectiva de criação de valor significativa para o acionista. É um dos nossos objetivos, essa criação de valor. Então, o nosso desafio não é esse trade-off entre pagar mais dividendo ou investir mais. Nosso desafio é obter oportunidades de investimento que criem valor. Está conseguindo isso, seja leilão, seja através de aquisição, a gente sempre vai ter muita margem para trabalhar alavancagem, dividendos, etc., sem nunca desapontar de dividendos. Então, a Taesa sempre vai pagar 50% do seu lucro de dividendos, sempre vai decidir o dividendo caso a caso para maximizar o valor das suas ações, e o nosso desafio não é reduzir a alavancagem. Nosso desafio é manter uma alavancagem que maximize o valor do acionista, porque a nossa geração de caixa ela é muito forte, muito estável, muito previsível, e ela reduz a nossa alavancagem muito rapidamente. Então, a gente sempre vai estar buscando oportunidades aí para fazer investimentos, para defender uma alavancagem mais alta. Se a gente não conseguir, porque a concorrência está difícil, porque não tem oportunidade, porque a gente avalia que os riscos são muito altos, a nossa alavancagem vai cair rapidamente, o que não é, no nosso ponto de vista, o ideal. A gente busca oportunidade de investimento, mas oportunidades de investimento que criem valor com disciplina de capital. Tá? Então, essa é a nossa resposta para dividendos. Tá? A gente sempre tem, então, fluxo de dividendos que não vai desapontar, mas que vai ser maior ou menor em função da alavancagem, das fontes de recursos de capital que a gente tem, das perspectivas de investimento que a gente tem, sempre com disciplina de capital e com foco no valor das ações da Taesa. Em relação a esta dívida, esse dívida líquida EBITDA aí considera o primeiro trimestre, e a obtenção de uma dívida propriamente dita não aumenta o indicador de dívida líquida EBITDA, lembrando, é dívida líquida, né? É o total de dívida que eu tenho menos o caixa. No dia que eu faço a captação, de 1,2 bilhão, isso entra no caixa. Aumenta a dívida bruta, aumenta o caixa. Como a dívida líquida é dívida bruta menos caixa, no dia da captação não faz nenhuma diferença. O que vai aumentar a alavancagem é a utilização desses recursos, conforme a gente vai utilizando para os investimentos que a gente tem, no último leilão que a gente obteve, tá? E também para pagamento, eventualmente, de dividendos. Então, existe uma alteração de dívida líquida EBITDA quando a gente investe e quando a gente paga dividendos, não quando a gente faz a captação. Isso significa que, obviamente, o uso desse 1,2 bilhão vai se dar ao longo dos próximos meses, conforme a gente vai usando, a alavancagem vai mexendo, mas aí vai também se compensando com a nossa receita. Então, é o uso do recurso que aumenta a alavancagem. E lembrando que é o uso do recurso para a criação de valor. Seja a criação de valor, de colocar o dinheiro na mão do acionista, porque a gente acha que é o que vai maximizar o valor em bolsa das nossas ações, seja para fazer o investimento, porque a gente acha que vai valorizar a companhia e o valor do acionista no longo prazo, na perpetuidade, com disciplina de capital. Ótimo, Eric, muito obrigado. Aproveitando que você está aí, apareceu uma outra pergunta aqui sobre o fato da companhia ter hoje, atualmente, 80% dos contratos corrigidos pelo IGPM. É até um pouco menos, né, essa relação, mas realmente concentrada em IGPM. E ele pergunta, tende a comprometer os retornos da companhia à medida que os novos contratos sejam indexados ao IPCA? Essa é uma pergunta para a companhia, eu acho que você pode responder qual seria essa relação entre IPCA e IGPM, entre receita e custo. Muito obrigado, e vou comentar primeiro na receita, depois na despesa financeira. Tá? Sim, existe uma tendência de substituição ao longo prazo
da receita em IGPM ou receita em IPCA. Todos os novos leilões são em IPCA. Então, quando a gente compra o direito de construir uma nova linha de transmissão, essa receita dessas novas linhas, todas que acontecem agora, são IPCA. Então, conforme vai vencendo as linhas antigas em IGPM, a gente para de ter RAP e aí entra a receita das novas linhas, são IGPM, você vai fazendo essa substituição. Na perpetuidade, daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos ter 100% em IPCA. Tá? Eventualmente, pode ter uma alteração maior de IGPM se a gente fizer uma aquisição de uma linha no meio do caminho que também seja IGPM. Então, se a gente adquirir no mercado linhas antigas, é uma possibilidade, faz parte da nossa estratégia de crescimento, compra de linhas existentes também, a IGPM pode aumentar. Mas a tendência é uma natural substituição da receita de IGPM para uma receita IPCA ao longo de vários anos. Do lado da despesa, a despesa operacional, sim, ela cresce muito mais próxima do IPCA do que o IGPM, né? Por conta de que isso está mais relacionado, grande parte da nossa receita operacional está relacionada à mão de obra para cuidar dos nossos ativos, que cresce muito mais próximo do IPCA e do IGPM. E na parte financeira, a gente pode ver que mais de 2/3 da nossa dívida, e essa é a grande despesa que a gente tem, financeira, porque o nosso negócio é de infraestrutura, é um negócio alavancado, é intensivo em capital, grande parte da nossa dívida já está em IPCA. Mais de 2/3 da dívida elas são IPCA, o que significa que tem um bom match em relação à inflação. Então, é dívida financeira indexada à inflação e dívida financeira indexada só 1/3 em CDI. E esse 1/3 CDI também existe uma correlação com a inflação no longo prazo, né? Porque o CDI cresce muito pouco por juro real e grande parte por juro nominal. E esse do juro nominal a gente sempre está protegido. É óbvio que a nossa despesa financeira aumenta quando existe uma alta de CDI, é óbvio que quando existe uma alta de IPCA, mas eu acho que o nosso investimento é um investimento nas ações da Taesa, é um investimento defensivo em relação à inflação. Porque a nossa receita é 100% protegida da inflação. Então, é um investimento defensivo em relação a um ambiente um pouco mais difícil de inflação, etc. A gente vai ter anualmente a correção da nossa receita. Quanto mais que a gente perca também a alta da inflação em parte da despesa financeira, mais do que compensado pelo aumento da nossa receita. Então, continuamos ainda para o ambiente inflacionário, do meu ponto de vista, um investimento defensivo. Obrigado, Eric, pela resposta. O investidor agradeceu aqui também no Q&A. Agora, a próxima pergunta, nós recebemos algumas perguntas aqui sobre o leilão de junho, né? Perguntando, né, como será a participação da Taesa, como é que vocês avaliam o leilão de junho, né, devido aí ao tamanho dos lotes, se vai existir né, necessidade de parcerias. Eu vou passar a palavra ao diretor Fábio Fernandes para falar um pouquinho desse tema. Fábio. Bom dia, Cristiano, bom dia a todos e obrigado aí pela participação de todos aí na nossa divulgação de resultados. Pois nós revisitamos aqui o nosso planejamento estratégico e a visão da Taesa é uma visão consolidadora desse mercado de transmissão, né? Então, com certeza, a Taesa participará nesse leilão agora, que é um leilão que se avizinha de um tamanho bastante significativo, vão ser 15 lotes aí com investimentos de aproximadamente 15,3 bi e uma RAP teto de 2,2 bi, né? Com 5 mil quilômetros de linha, né? Sempre lembrando que sempre que acaba um leilão, né, eu costumo falar isso aqui sempre em nossas divulgações, a gente já começa a estudar os leilões seguintes, né? E a Taesa, devido à sua participação, à sua localização geográfica, nós temos linhas em quase todos os estados do país. E a possibilidade de otimização, né, dessa estrutura de operação de OEM que nós já temos e as sinergias provenientes de novos lotes faz com que possamos nos posicionar de forma bastante competitiva nos leilões, tal qual fizemos no leilão agora de dezembro de 21. Então, agora a gente espera, né, para esse novo leilão uma competitividade. Hoje, o panorama, temos aí questões relacionadas ao câmbio, questões relacionadas aos preços de commodities, mas são coisas que estão no dia a dia da companhia e que a gente, de uma forma muito criativa e de uma forma muito consciente, né, sabemos lidar e estamos procurando alternativas e soluções que possam minimizar
e trazer a competitividade para o leilão. Sempre observando, e isso também costumo falar em toda a nossa divulgação de resultado, os nossos pilares, né? Que é sempre um crescimento, né? Sustentável, uma excelência operacional, que a gente não abre mão, e uma disciplina financeira que a gente observa estritamente quando a gente oferece os nossos lances. Então, essa é a nossa expectativa para esse leilão próximo, e espero ter respondido, e ficamos aqui à disposição caso qualquer outra dúvida surja. Um abraço a todos e bom dia. Obrigado, Fábio. Vamos lá, tivemos a pergunta de projetos aqui. Qual o status dos investimentos da Taesa que ainda não foram entregues pelo investidor aqui? Eu vou passar, então, ao diretor Luiz para falar um pouquinho do andamento dos nossos projetos que faltam aí, que estão em execução. Ok. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Também já vou aproveitar e responder aqui do Ricardo, né, que já fala de Paraguaçu, certo, Cristiano? Uma pergunta, né, também interessante. Bom, começando por Paraguaçu, como todos sabem, né, Paraguaçu é um empreendimento muito importante ali para o nordeste de Minas Gerais e sul da Bahia. Ele está numa região geográfica que foi muito impactada, né, em dezembro e em janeiro, principalmente pelas chuvas que foram de vulto nacional, né? Então, nós tivemos esse impacto, né, que consequentemente aí causa um impacto na obra, mas nós não medimos esforços aí para a retomada, né, de todas as atividades operacionais da construção. Inclusive, nesse mês, nós já obtivemos a licença de operação, que nos permite, né, entrar com o empreendimento em operação comercial. E Paraguaçu, estamos agora na fase de comissionamento e testes finais, e esperamos aí para as próximas semanas, né, já estar com o empreendimento construindo, né, e em energização. Com relação aos demais empreendimentos, nós temos ainda Ivaí, né, que é uma participação 50% Taesa, e também Santana, que estamos aí trabalhando, né, para que entregá-los aí dentro do prazo ANEEL, né, e Ivaí, que é um importante lote que nós obtivemos no leilão passado, na verdade, o principal lote do leilão anterior, que nós já estamos aí na fase de execução de licenciamento ambiental e liberação fundiária, bem como execução dos devidos projetos, né, para a construção de empreendimento. Um ponto importante é a questão da RAP, que esses empreendimentos, né, tanto Ivaí, Santana e Paraguaçu, vão agregar para a Taesa no valor aí de 279 milhões no ciclo da RAP. Aí um ponto importante também de Ananaí, nós já estamos aí com todo o CAPEX contratado para a execução do empreendimento, que nos dá uma segurança aí durante a sua execução. Ok? Obrigado aí pela pergunta, Cristiano. Obrigado, Luiz. Próxima pergunta que nós recebemos aqui é do Eric, só um minutinho, Eric Blagay, que vou passar aqui para o André responder. Ele fala assim: bom dia, quais as estratégias em curso para que a chegada das concessões aos 16 anos e consequente redução da receita impactem significativamente os lucros da empresa entre 2022 e 2023, informados no reporte do trimestre? André, passo a palavra aí para você. Legal, obrigado, Cristiano. Obrigado, Érico, pela pergunta. Acho que é interessante esclarecer, né, dentro do setor de transmissão, nós temos 3 tipos, né, 3 categorias, né, de concessões, sejam elas categoria 1, categoria 2, categoria 3. Dentro dessa categoria 2, a partir do 16º ano, há uma redução de 50% da RAP. Felizmente, no caso da Taesa, a gente já passou pela maioria dessas reduções, né, do 16º ano. Então, nós temos poucas concessões que vão passar pelo 16º ano, nos próximos 2 anos. Só que esses empreendimentos que estão entrando agora em energização e operação, eles, de longe, eles vão suplantar a rentabilidade ou a receita que nós vamos, eventualmente, perder por conta desses empreendimentos aí que vão trazer essa redução de RAP. Então, isso, de maneira nenhuma, é uma preocupação, muito pelo contrário, nós já nos preparamos anteriormente para isso,
Tanto é que estamos aí encerrando vários empreendimentos, conforme o Luiz já comentou. Então, nós estamos com grandes oportunidades e, obviamente, nós queremos, né, e cada vez mais, temos isso como dentro do nosso planejamento estratégico, sermos consolidadores do setor de transmissão no Brasil, participando de leilões ou, eventualmente, de processos aí de fusões e aquisições. Tá bom, Eric? Muito obrigado pela pergunta e pode ter certeza que a Taesa está firme e forte, não vai ter impacto quase nenhum, muito pelo contrário, o impacto vai ser positivo. Obrigado. Obrigado, André. Vou passar aqui a uma pergunta do Sebastião de Jesus. Perguntou aqui, bom dia, não, desculpa, eu passei aqui. Na verdade, pergunta do Luiz Mar da Silva Oliveira, como a Taesa decide o momento de sair de um leilão? Teria um valor teto? Como é que funciona? Eu acho que ele queria entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica. Vou passar aqui para o Fábio, para ele explicar um pouquinho como é que é, né, a nossa participação e como funciona aí o processo. Fábio. Ô, Luiz Mar, bom dia e obrigado aí pela pergunta. Sem dúvida, a Taesa, ela estuda detalhadamente, né, todo o leilão e todas as condições específicas de cada lote, né, de forma que possamos, no dia do certame, estarmos muito preparados, né, para que possamos bidar, como eu falei anteriormente, de uma forma consciente, sempre obedecendo a nossa disciplina financeira. Então, a gente tem, sim, um limite, né? Esse limite é dado pelas condições de mercado, pelas condições específicas de cada lote, e com base nesse limite e com o retorno, uma rentabilidade que nós entendamos que seja satisfatória e que remunere adequadamente, né, os nossos acionistas para aquele nível de investimentos, nós definimos um limite e paramos nesse limite, caso oferecemos, né, o nosso lance dentro dessa perspectiva. Então, é assim que a gente define, né, sempre lembrando que todo o suporte, né, e todos os estudos, né, para cada lote que nós participamos são exaustivamente realizados, né, uma análise risco-retorno, uma planilha que nos indica para cada empreendimento quais são os pontos de atenção e que tipo de tratamento deve ser dado em se percebendo uma contingência ou uma situação inesperada. Então, é uma análise muito criteriosa que o Luiz Alves faz junto com a área de plantação, junto com a nossa área de riscos, junto com a nossa área financeira, junto com a área de M&A e novos negócios, e todo o grupo, para você ter uma ideia, a gente envolve só da Taesa, em cada leilão, em cada estudo que nós fazemos para uma oportunidade de leilão, quase 50 pessoas diretas são envolvidas para que a gente possa trabalhar e estudar detalhadamente esse lote. Então, é assim que nós vamos para o leilão e sempre, como eu falei anteriormente também, observando a nossa disciplina financeira. Então, dentro dessa expectativa de alocação de capital é que nós trabalhamos e oferecemos nossos lances. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Fábio. Temos uma pergunta aqui do Sebastião de Jesus. Bom dia. Qual o nível de pressão inflacionária dos materiais para a construção das linhas de transmissão e subestações que atualmente a empresa está construindo? Luiz, vou passar aqui a palavra para você para responder a pergunta do Sebastião. Ok, Cristiano, obrigado pela pergunta, Sebastião. É uma pergunta bastante interessante, né? Que na fase de obras nós temos diversos estágios, né? E nas obras que nós estamos agora, o grande vilão dos aumentos hoje, que é concreto, aço, torre, cabo, né? Nós já passamos desse estágio. Ou seja, nós já fizemos as fundações, já montamos as torres, já praticamente construímos, né? Então, nos projetos em andamento, o impacto inflacionário para a gente ele é regido basicamente aí pela variação do IPCA que está presente nos nossos contratos, né? Uma preocupação que nós temos, lógico, é com o próximo leilão, onde a gente entende, né, que isso deve levar a um deságio, né, menor do que nos anos anteriores, até pelas incertezas, né, principalmente aí de commodities, né? E então, respondendo aí resumidamente, né, Cristiano, nós temos aí essa questão para os projetos atuais, isso aí está bem controlado, principalmente pelo estágio avançado que eles se encontram, né? Praticamente só questão aqui de mão de obra para finalização, e temos uma atenção especial aí para o leilão, como o Fábio falou, onde a gente busca dentro do nosso planejamento
de todo o business case do leilão, né, contabilizar essa pressão inflacionária dos materiais aí e poder obter aí sinergias e otimização de CAPEX, tá? Obrigado, Cristiano. Excelente, Luiz, obrigado pela resposta aí. Temos uma pergunta aqui do Gustavo Rezende, ele quer entender um pouquinho o crescimento da empresa, né? Ele fala aqui sobre as vias de crescimento, como é que isso funciona diante dos desafios atuais e qual espaço de crescimento vocês enxergam para a empresa com a Made Rappi nessas condições. Vou passar para o André, nosso CEO, para falar um pouquinho desse tema aí para o Gustavo. Ótimo, Gustavo. Obrigado pela pergunta. É sempre um desafio mesmo para a gente. E nós temos aí como o nosso guia, nosso planejamento estratégico que nós traçamos. Obviamente que tem variações em cima dele, né? Como o próprio Eric já falou, todo equilíbrio, a gente vai sempre buscar o equilíbrio, a disciplina financeira para qualquer tipo de investimento, seja ele através de leilão, seja ele através de M&A. Mas sim, a Taesa quer continuar sendo consolidadora, né? Como eu já comentei anteriormente, essas reduções aí pontuais de algumas concessões que estão chegando ao 16º ano de categoria 2, elas vão ser suplantadas, né, de longe, pelo incremento de RAP que nós vamos ter das concessões que estão entrando, sendo energizadas, estão sendo entregues, mas nós vamos avaliar e continuamos atentos aí todos os leilões, todos os processos de M&A, e obviamente essa capacidade, obviamente, tudo isso entra numa grande modelagem, né, que é feita aí pelo time do Fábio, para ver a capacidade de endividamento versus capacidade de investimento, pagamento de dividendos. Então, nós temos esse grande tripé para a gente sempre equilibrar e agregar o máximo valor possível. Lembrando o que o Eric comentou anteriormente, pelo Estatuto da Taesa, nós começamos o pagamento de dividendos em 50% do lucro da companhia. Então, quer dizer, a gente vai continuar e pretende ser uma grande pagadora de dividendos. Então, tudo isso aliado a um processo que a gente quer continuar buscando ser consolidador no setor. Bom, obrigado pela pergunta. Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Tem uma aqui, recebi algumas aqui, sobre o resultado desse trimestre, vai haver um anúncio de dividendos. Vou passar para o Eric para falar, para responder essa pergunta, se há algum anúncio de dividendos sobre o resultado do primeiro trimestre do ano. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela pergunta. Lembrando, né, que a Assembleia Geral Ordinária da Taesa declarou um dividendo de 800 milhões, complementar ao ano passado, delegou a diretoria para que a gente colocasse isso no melhor momento, a diretoria soltou um comunicado ao mercado informando o pagamento. Então, tem 800 milhões de pagamento, que já são ex do mercado, relativo a complementar do ano passado. E sim, a Taesa pode pagar dividendos intercalares baseados em resultados ao longo do ano 2022, mas ainda não fez nenhuma deliberação deste pagamento. A gente pode fazer, mas ainda não tem nenhuma deliberação, e quando fizer, nós vamos comunicar ao mercado. É uma possibilidade, mas não é uma certeza, ainda não existe nenhuma deliberação disso. Lembrando que a nossa lógica é a gente tem que pagar no metade do resultado do ano no ano seguinte, e a gente tenta antecipar, a gente tem um histórico, de aproveitar oportunidades de mercado e fazer pagamentos intercalares. A gente fez isso nos últimos anos. Então, é uma possibilidade. Mas ainda não existe nenhuma deliberação nisso, né? Hoje em dia, nós estamos com 800 milhões a serem pagos do complementar. E havendo uma deliberação de pagamento de dividendos sobre o resultado do primeiro trimestre, nós vamos comunicar ao mercado adequadamente. Excelente, Érico. Obrigado pela pergunta aqui. Nós tivemos uma outra perguntinha aqui que eu acho que eu consigo ajudar. Vitor, parabéns. Ele fala, olá, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber qual a previsão de RAP total do ciclo 22-23. Né? A gente não essa informação ainda não está dada, né? Lembrando que a cada ciclo que se encerra, que é em torno de junho do ano, então no próximo mês nós saberemos, a ANEEL divulgará uma resolução com as condições do novo ciclo, que considera tanto as correções monetárias de IPCA e GTM, de acordo com cada contrato, mas também de acordo com os reforços e os projetos que estão sendo entregues nos próximos anos. Então, essa informação a gente ainda não tem, mas esperamos aí no próximo mês termos uma publicação de uma resolução da ANEEL com esses valores. Estou tentando buscar aqui algumas informações adicionais. Se alguém tiver alguma outra pergunta, eu vou dar aqui mais um minutinho para
saber se alguém manda alguma outra pergunta. Vou passar isso aqui, eu acho que a cada divulgação sempre tem essa informação. Vou passar para o André. Acho que o Henrique perguntou aqui, vocês possuem alguma informação sobre a venda né, da parte da CEMIG? André, essa pergunta vai para você responder aí diretamente. Legal, obrigado, Cristiano. Obrigado, Henrique. Bom, a gente não comenta muito o movimento, né, dos nossos acionistas, né, os nossos controladores, então isso é algo completamente independente, né, do dia a dia, da operação da empresa. Então, nós continuamos fazendo a Taesa cada vez melhor, cada dia melhor, nós estamos aí demonstrando resultados robustos e sempre com um grande apoio de todas as empresas, dos controladores, né, do Conselho de Administração. Então, você pode ter certeza que assim, isso não tem nos afetado no dia a dia, muito pelo contrário, tem nos incentivado para que a gente, eventualmente, né, tenha essa... Para nós, tanto faz se o controle é de A, B ou C. Literalmente, a gente não trabalha com isso atrapalhando o dia a dia. Vou aproveitar aqui que o pessoal também comentou, né, sobre... O Fábio já respondeu isso, mas só para complementar, sobre preocupação quanto a deságio, leilões, etc. Nós, de certa forma, nós temos que seguir um pouco o que tem acontecido nos próprios leilões, né? Isso é normal. Tem uma redução de deságio, a gente vai descobrindo novas oportunidades, vai fazendo novas experiências, buscando inovação, novas soluções de engenharia que pode chegar e proporcionar deságios maiores nos leilões. Então, nós seguimos esse leilão, como o Luiz comentou também, pode ser que os deságios não sejam tão robustos por conta dessas variações aí de commodities, né, descolamento um pouco da taxa dólar. Mas vamos ver, né? Nós aí ainda não temos nem a modelagem de tudo que está acontecendo, mas nós vamos participar e pode ter certeza que vai ser de forma competitiva. Tá bom? Cristiano, obrigado novamente. Obrigado, André. Temos uma pergunta aqui, acho que tivemos uma ou duas. A Taesa pretende entrar no novo mercado da B3? Vou passar a palavra ao Eric para falar um pouquinho desse tema. Obrigado pela pergunta. Não existe nenhuma deliberação dentro da Taesa para entrar no novo mercado e também não existe nenhum estudo em andamento aqui para entrar no novo mercado. Então, isso é o que a gente tem até hoje. Não tem deliberação e a gente não tem um estudo disso em andamento para fazer essa alteração de nível do novo mercado. Obrigado, Eric. A próxima pergunta aqui é uma pergunta interessante aqui do Sebastião, falando que, caso for possível, gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre os aspectos operacionais da empresa, considerando que a Taesa possui ativos espalhados em diferentes estados do país. A Taesa possui equipes próprias para fazer a manutenção e operação desses ativos, ou é realizado algum tipo de terceirização? Vou passar para o nosso diretor técnico, Marco Faria, para falar um pouquinho desse tema. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Sebastião. Bom dia a todos. A resposta é sim, né? A Taesa possui equipe própria para operação e manutenção em todos os ativos dela, espalhado aí por todo o Brasil, né? Esse é um cálculo feito pela confiabilidade, segurança, qualidade, né? E a gente preza muito por isso, né? Para conseguir essa eficiência operacional, a equipe própria nossa que demonstra esse resultado, né? Então, assim, ela é feita por equipe própria, tanto a operação quanto a manutenção. Obrigado, Sebastião. Ótimo, obrigado aí, Marco. Deixa eu ver aqui. Lembrar também, acho que lembrar bem aqui, além do que o Marco comentou, a gente fez o Investor Day no final do ano passado, um Investor Day, né, bastante didático para falar um pouquinho como é que a operação funciona. Esse material está disponível no nosso site RI, também no YouTube. Caso vocês queiram conhecer mais profundamente como é que funciona a nossa operação, né, nossas equipes de campo, time de operação e manutenção, pessoal de implantação, na parte regulatória, está tudo lá. Então, fiquem à vontade para entrar no site e conhecer um pouquinho melhor da Taesa pelo material do Investor Day que foi apresentado brilhantemente ano passado. Tivemos já alguns agradecimentos aqui, né? André, muito obrigado pela liderança, vamos em frente, estão muitos investidores aqui muito felizes aqui com o resultado e com as explicações. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente possa endereçar.
Tem uma última aqui que eu acho que vale falar. Bom dia, Roger. A passagem dos contratos de categoria 2 para a categoria 3, ao longo dos anos, poderá gerar uma diminuição das correções das RAPs, já que será com base no IPCA, podendo acarretar diminuição futura dos dividendos, RAPs da empresa. Fala um pouquinho da questão do qual indexador que são utilizados no contrato. Eu vou passar para o Eric, eu acho que ele tem uma boa explicação sobre essas diferenças entre o IPCA e o IGPM, para falar um pouquinho de como é que isso impacta o nosso negócio para frente. Eric, com você. Vamos lá. Existe essa realidade, as concessões antigas são IGPM, elas vencem, concessões novas são IPCA. Então, essa imigração ela vai acontecer naturalmente ao longo dos anos, pode ser um pouco interrompida se a gente comprar novas aquisições de IGPM. Mas, então, essa migração não necessariamente significa redução de dividendos, porque às vezes a gente tem um viés, né, de achar que o futuro vai replicar o passado. Nós estamos tão impactados por uma alta forte de IGPM dos últimos 3 anos, IGPM 40%, IPCA em 10%, IPCA andando no mês 4%, IPCA 2%, a gente acha que isso é uma coisa perpétua, e não é. Existe uma convergência na perpetuidade. O IGPM é um indicador que tem uma influência maior de preços que estão indexados a dólar, preços relacionados à exportação, então, preço de soja, preço de ferro, preço de automóvel, são coisas mais relacionadas ao dólar. Com a desvalorização cambial que a gente teve, o IGPM explodiu nos últimos 3 anos. Mas não tem por que isso se perpetuar, né? Aliás, não é lógico que se perpetue. Não pode a economia abrir uma boca de jacaré entre os preços de exportação e os preços domésticos. O IPCA está mais relacionado ao consumo da família. Então, ao que acontece no mercado doméstico só. Essa influência é maior. Agora, essa diferença entre IGPM e IPCA que nós observamos tão forte nos últimos anos, ela não é necessariamente verdade, aliás, muito improvavelmente verdade que ela se perpetue. Existe uma tendência, em algum momento, ou o IPCA aumenta e o IGPM estabiliza, ou o IGPM até cai se o dólar continuar na trajetória de cair. Então, essa troca de IPCA por IGPM não é necessariamente um prejuízo ou uma redução de dividendos. Tá? Os dividendos continuam protegidos da inflação. A inflação hoje, muito IGPM, amanhã um pouco mais de IPCA, no caso da Taesa, mas sempre protegido. Mas essa alta de IGPM que a gente teve, esse descolamento de 2020, 2021, 2022, ela não é necessariamente e improvavelmente recorrente. E muito improvável que na perpetuidade você tenha esse descolamento. Você começa a imaginar que os preços internacionais vão para frente e o mercado doméstico fica parado. Não acontece, existe uma convergência. Então, nos próximos anos, é razoável supor de que o IPCA suba ou o IGPM caia e haja um equilíbrio. Então, essa troca de IGPM para o IPCA não é um problema para o acionista da Taesa. Foi um ótimo negócio nessa composição dos últimos anos, a Taesa ganhou, o acionista ganhou, mas não necessariamente vai perder lá na frente com essa troca. Por quê? Porque existe uma necessidade de convergência. Pegando mais uma vez aí a lembrança que o Cristiano falou, essa questão da inflação é tão importante, né, para o acionista da Taesa, porque o fato de ter IGPM, IPCA, que, inclusive, no Investor Day, tivemos uma palestra de um economista especializado em inflação para falar sobre esse tema na perpetuidade, para discutir as questões de inflação, que também estão disponíveis no nosso site do IRI, para quem quiser, para ter lá uma discussão sobre inflação no longo prazo. Mais uma vez, fazendo aqui a campanha do nosso site do Investor Day, ele é bastante completo e esse tema foi tratado no nosso Investor Day e está hoje disponível para quem quiser olhar lá na nossa página de IRI. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Eric. Algumas pessoas aqui parabenizando pelos resultados, pela resposta, pelo compromisso em remunerar adequadamente os acionistas. Acho que aqui a gente atendeu grande parte das respostas, infelizmente o tempo acabou, mas a área de RI está à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham, adicional aqui ao call. Agradeço a participação de todos os presentes, agradeço a diretoria também pela participação e tenham todos um bom dia. Vamos finalizar aqui o nosso call de resultado do primeiro trimestre do ano de 2022. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia.